Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e hoje nós falaremos sobre o Salmo 36 e após oraremos entregando a Deus todos os nossos pedidos. Então, você já pode deixar o seu pedido de oração e intercessão para que possamos colocá-los diante de Deus hoje e durante toda a semana. Se você está chegando no canal agora, é um prazer ter você aqui. Aqui, além de nossa rede de oração e intercessão, você aprende a Bíblia, versículo por versículo, e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma exclusividade aqui do canal. Há um conteúdo bastante extenso em nossas playlists. Aproveite! Já deixe seu like agora, tá bom? Pois isso faz com que o YouTube indique os nossos vídeos para você. O Salmo 36 começa assim: Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Perceba então que os ímpios queimam os limites da lei e da justiça. Está claro que os homens que usam pecar constante e arrogantemente não podem respeitar o grande juiz de todos. Apesar do que professam os injustos, quando vemos as suas ações profanas, nosso coração é levado a concluir que eles não têm religião. Se Deus está em todos os lugares e eu o temo, como posso ousar quebrar as suas leis na sua própria presença? Tem de ser um traidor desesperado aquele que se rebela na sala do trono do próprio monarca. Imagine esta cena. Quaisquer opiniões teóricas que os ímpios esposem só podem ser classificadas de ateístas, visto que na prática é o que são. Os olhos que não têm o temor de Deus diante deles, agora terão os terrores do inferno diante deles para sempre. Até o passarinho mais tolo não arma armadilhas contra si mesmo. Nem o advogado mais velhaco faz trapaças que o prejudiquem. Atenuar a própria conduta para a própria consciência, que é o significado do original hebraico aqui, é aplainar o próprio caminho para o inferno. A descida para a ruína eterna é bastante fácil, sem a necessidade de uma pista deslizante da qual se servem os auto-lisonjeadores. Cedo ou tarde, o cheiro da podridão fica forte demais para ser ignorado. Chega o dia em que a lepra não pode mais ser escondida. No fim, a casa velha não pode mais ser escorada e acaba caindo na cabeça do morador. A crença em Deus como a luz revela, e então o nosso pecado e mal são percebidos. Mas os ímpios estão nas trevas, por isso não podem ver o que está tão claramente dentro e ao redor deles, que os fita bem no rosto. O Salmo nos diz que as palavras da boca dos ímpios são maldosas e traiçoeiras. Essa dupla de cães do inferno caçam geralmente juntos, e o que um não consegue pegar, o outro pega. Se a malícia não ganha por opressão, o engano ganha por trapaça. Quando o coração é tão corrupto a ponto de lisonjear a si mesmo, a língua segue o exemplo. O sepulcro aberto da garganta revela a podridão da natureza interior. Os homens temente a Deus têm consciência das palavras e se por fraqueza pecam, eles não inventam desculpas ou passam a ostentar a maldade. Porém, porque os homens maus não têm opinião desfavorável de conversas nocivas e ardilosas, podemos estar certos de que Deus não reina na alma deles. O original hebraico, que declara que as palavras dos ímpios são malícia e engano, é peculiarmente forte. É como se eles não só fossem de falsa qualidade, mas a própria falsidade. O lugar de descanso se torna lugar de maquinações. A cama do ímpio é incubadora de ervas daninhas venenosas. Os homens tementes a Deus meditam em Deus e em servi-lo. Mas quando os homens direcionam todos os pensamentos e faculdades inventivas para o mal, a sua impiedade se mostra comprovadamente. O ímpio tem o diabo por companheiro de cama que está deitado e planeja como pecar. Deus está longe dele. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais.
Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. O amor do Senhor chega até os céus como o azul. Os céus limpos estão eternamente acima e a misericórdia calmamente sorri acima da balbúrdia e fumaça desse mundo miserável. A escuridão e as nuvens são da atmosfera mais baixa da terra. Os céus são eternamente serenos e luminosos como estrelas inumeráveis. Quando pudermos medir os céus, então poderemos confinar a misericórdia do Senhor. Especialmente para com os seus servos, na salvação do Senhor Jesus, Ele mostrou graça mais sublime que o céu dos céus e mais ampla que o universo. Se ao menos os ateus vissem isso, bastaria para que desejassem ardentemente tornar-se servos do Senhor. Acima, muito acima de todo entendimento, estão a verdade e a fidelidade de Deus. Ele nunca falha, nem esquece, nem hesita, nem descumpre a sua palavra. As aflições são como nuvens, mas a veracidade divina está em tudo que as cerca. Enquanto estivermos sob a nuvem, estaremos na região da fidelidade de Deus. Quando estivermos acima dela, não precisaremos mais de tal garantia. Para cada palavra de ameaça, promessa, profecia ou aliança, o Senhor manteve-se minuciosamente fiel, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para arrepender-se. Como os ventos e furacões não sacodem uma montanha alta, assim a justiça de Deus nunca é, de forma alguma, afetada pelas circunstâncias. Sempre é justa. Todas as miríades de criaturas racionais e irracionais são alimentadas pela mão do Senhor. Os incontáveis animais, os inumeráveis pássaros, as inconcebíveis quantidades de peixes, os infinitos exércitos de insetos devem a permanência na vida às emanações incessantes do poder divino. Que visão de Deus isso nos apresenta, não é verdade? Que ser aviltante é aquele que não vê rastros de tal Deus e não sente temor dele. Não há pedra ou pérola preciosa que iguale em valor o senso do amor do Senhor. Davi usou uma ilustração belíssima. O Senhor lança uma sombra sobre o seu povo, como a galinha protege a ninhada, ou como a águia cobre os seus filhotes. Nós, como os pequeninos, corremos para baixo do abrigo santo e nos sentimos em descanso. É tão agradável nos esconder debaixo das asas de Deus. Embora o inimigo seja muito mais forte do que nós, não temos medo, porque nos aconchegamos sob as asas do Senhor. Aqueles que aprendem a pôr a confiança em Deus serão recebidos na casa divina para compartilharem da provisão apresentada. A habitação do Senhor não está limitada a determinado lugar. Por conseguinte, onde quer que moremos, podemos considerar que a nossa habitação, se formos crentes, é um quarto da grande casa do Senhor. Acharemos na providência e na graça um depósito que satisfaz a alma, providenciado para nós em resultado de vivermos pela fé em proximidade com o Senhor. Se considerarmos que as reuniões dos santos são peculiarmente a casa de Deus, os crentes de fato encontrarão nos cultos sacros os mais ricos alimentos espirituais. Feliz a alma que pode se servir dos finos e suntuosos regalos do Evangelho, pois nada pode satisfazer tão completamente a alma. A vida está na criatura, mas a fonte da vida está no Criador. A luz é a glória da vida. A vida na escuridão é miséria, sendo mais morte do que vida. Só o Senhor pode dar vida natural, intelectual e espiritual. Só Ele pode tornar a vida luminosa e lustrosa. Nas coisas espirituais, o conhecimento de Deus lança a luz em todos os outros assuntos. Não precisamos de vela para ver o sol, pois vemos pelo brilho próprio. E então veremos tudo mais pelo mesmo brilho. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Pedimos nada mais que a continuação da misericórdia passada. Senhor, estende esta tua graça para todos os dias de todos os que foram ensinados a conhecer o teu amor fiel, a tua ternura, a tua imutabilidade e onipotência. Como eles foram ensinados pelo Senhor a conhecer o Senhor, assim continua a ensiná-los e a aperfeiçoá-los.
Essa oração é o coração do crente pedindo exatamente o que o coração do seu Deus está preparado para conceder. Amém? É bom quando a petição é o reflexo da promessa. A pior coisa que o homem de Deus teme é ser abandonado pelos céus. Daí essa oração. Mas o medo é infundado. Daí a paz que a fé nos traz. Com esse versículo, aprendemos que, embora a permanência da misericórdia esteja garantida na aliança, devemos torná-la um tema de oração. Muito cuidado, meus irmãos, pois o orgulho é o pecado do diabo. Os homens bons podem ter bem medo dos orgulhosos, pois a semente da serpente nunca deixará de ferir o calcanhar dos piedosos. Com prazer, os zombadores orgulhosos rejeitam os santos ou os pisam com os pés. É contra a maldade dessa gente que a oração ergue a voz. Nenhum pé virá sobre nós, nenhuma mão prevalecerá contra nós enquanto o Senhor estiver do nosso lado. Amém? Juntamente com Davi, devemos clamar para que Deus não permita que o arrogante nos pisoteie, nem que a mão do ímpio nos faça recuar. Que o Senhor não permita que nós sejamos repelidos como fugitivos, nem nos arranques do nosso lugar como árvore arrancada com raiz e tudo. A violência com mãos e pés, com meios justos e injustos, queria acabar com Davi. Mas ele recorreu ao seu grande protetor e cantou um cântico de triunfo em antecipação da derrota que os inimigos acabaram sofrendo. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Perante os nossos olhos, o pecado, a morte e o inferno jazem prostrados. Contempla os inimigos derrotados. A providência e a graça os derrubaram de suas posições vantajosas. Jesus já lançou o rosto em terra a todos os inimigos do seu povo, e no devido tempo, todos os pecadores terão o mesmo fim. A derrota dos descrentes e dos poderes do mal é cabal, total e irreversível. Glórias sejam dadas a Deus. Por mais alto que os poderes das trevas se elevem atualmente, chegará o tempo em que Deus defenderá os retos e dará aos ímpios tamanha queda, a ponto de esmagar as esperanças do inferno para sempre. Ao passo que aqueles que confiam no Senhor o louvarão eternamente e se alegrarão no seu nome santo. Que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus pela sua bendita e fiel palavra. Agora eu quero orar por você e com você. Se você ainda não deixou seu pedido de oração, faça isso agora, tá bem? Ore comigo. Senhor nosso Deus, a maldade dos ímpios muitas vezes nos choca, nos deixando perplexos. Eles não temem a Ti, eles se acham tão importantes que não percebem nem rejeitam o seu próprio pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Eles abandonaram o bom senso e não querem fazer o bem. Até na sua cama planejam maldades. Nada há de bom no caminho a que se entregaram e eles nunca rejeitam o mal. Mas, Senhor, nós, o teu povo, sabemos que o teu amor chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas, ó Senhor, que o arrogante nos pisoteiem, nem que a mão dos ímpios nos façam recuar. Há um fim certo determinado por ti para todos os malfeitores que não se arrependem. Eles cairão e serão lançados ao chão para nunca mais se levantarem. Senhor, que possamos nos ater aos teus preceitos, que possamos ter fome e sede de ti. O Senhor é Deus de promessas infindáveis e o Senhor é fiel para fazer cumprir tudo o que prometeste. Louvado seja o teu santo nome para todo sempre. Senhor, nesse momento todos estamos aqui diante de ti, pois estamos certos de que o Senhor é Deus de misericórdia eterna, que tem prazer em abençoar todo aquele que chega diante de ti vazio de si mesmo e cheio de confiança em ti. É assim que nos colocamos nessa hora. Senhor, sonda o nosso coração, veja se há alguma coisa ruim e nos permitas enxergar a verdade e desejar fazer o bem. Queremos ser achados fiéis a Ti.
Desejamos ser o que o nosso doce Salvador disse que éramos, o sal da terra, a luz do mundo. Senhor, venha nos socorrer, pois são muitos os desafios, os problemas, as lutas que muitas vezes nos deixam aflitos e angustiados. Colocamos diante de Ti todas as nossas demandas, todas as nossas petições, todas as nossas aflições. Ó Senhor, venha nos socorrer. Sabemos que há no nosso meio pessoas com problemas gigantescos, capazes de tirar o sono e de causar muita tristeza ao coração. Muitos lares estão em frangalhos, sendo despedaçados por uma série de fatores que já se alastram por muito tempo. Venha socorrer o teu povo, agora mesmo, ó Deus. Há pessoas angustiadas porque têm visto amigos ou familiares imersos nas drogas, jovens e adultos sendo destruídos pelo uso de substâncias químicas que as têm aprisionado e destruído suas estruturas físicas e emocionais. Deus, veja a aflição dessa mãe e desse pai que permanece diante de Ti clamando por um milagre. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas vidas. Que não tenhamos dúvidas que a seu tempo o Senhor entrará com a Tua providência e agirá de maneira maravilhosa em cada uma de nossas necessidades, mudando nossa situação. Mas apressa-te, ó Senhor, levanta-te e socorre o Teu povo. A aflição pela qual muitos estão passando tem data de validade. Cremos assim. Sim, essa aflição, esse problema, essa dificuldade, essa provação durará o tempo que a Ti for agradável. Nada acontece em nossa vida sem propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que possamos ser levados a pensar exatamente o contrário. As provações são muitas, as lutas são enormes, mas é exatamente isso que nos tornará cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é através do caminho de provações que o Senhor demonstrará de modo excelente que a Tua graça é abundante e suficiente em nossa vida. Obrigado, porque o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor é fiel. Tudo que o Senhor faz é justo e bom, sem erros. Quando o Senhor age, podemos ter a confiança que o Senhor vai fazer o que é melhor, porque Tu és fiel. Nenhuma pessoa é perfeitamente fiel em tudo que faz, mas Tu és fiel. Quando nós não somos fiéis, o Senhor continua fiel, porque Tu és sempre consistente. E se o Senhor é fiel, sabemos que receberemos a recompensa que o Senhor prometeu a quem segue Jesus. Desejamos ter a nossa família abençoada com a presença do Teu Espírito Santo. Desejamos que o Senhor haja em nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa saúde, na nossa vida emocional e espiritual. Ó Deus, entre com a Tua provisão, com a Tua cura, com o Teu amor que despedaça toda a frieza espiritual que muitas vezes nos surpreende. Que o Teu Espírito Santo toque profundamente o nosso coração e nos direcione a vivermos pela fé diante de toda e qualquer situação. E queremos, Senhor, aproveitar esse momento em que estamos juntos aqui para orar também pela nossa nação. Este ano em que novamente haverá eleições, que o Senhor Jesus seja a escolha do Teu povo. Nos ensine a entregar em Tuas mãos os líderes que o Senhor tem levantado para que haja cura, renovo, arrependimento, direcionamento e, sobretudo, justiça. Não nos conformamos com os injustos, os corruptos e todo aquele que tem tirado proveito em benefício próprio. Que cada um destes seja abatido pelas mãos do Senhor da Justiça e pague pelos seus crimes, mas que a Tua mão esteja estendida para abençoar os honestos e todos os que têm se levantado para defender o direito alheio e têm sido usado por Ti, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a perseverar em oração pela nossa pátria. Cremos que o Senhor há de levantar homens de palavra, homens preparados por Ti para exercerem esta função tão importante. Homens que não façam aliança com os iníquos, mas mantenham-se fiéis a Ti e se comprometam com tudo aquilo que é justo e verdadeiro, para que a nossa nação venha desfrutar da Tua paz. Oramos a Ti em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Amém. Deus seja louvado. Que momento maravilhoso, que momento precioso esse que tivemos aqui, não é verdade, meu irmão e irmã? Deus é bom. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá bem? E deixe o seu like, não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com os seus contatos e grupos de WhatsApp. E é claro, não esqueça de deixar o seu pedido de oração se você ainda não deixou. Que Deus continue te abençoando muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.